Olá, começa agora o Diário de Notícias, o telejornal da Rede Gospel de televisão. Vamos aos principais destaques nacionais e internacionais desta quinta-feira, dia 18 de julho do ano de 2013. Comissão aprova novo Código de Processo Civil. Texto vai a plenário. Justiça da Itália condena a vereadora que pediu estupro de ministra negra. Em Belo Horizonte, motorista é agredido a pauladas por motoqueiro. Programa para levar médicos ao interior tem mais de 11 inscritos. E no esporte, o Corinthians vence de novo, amplia a crise do São Paulo e conquista a Recopa. Estas e outras informações do Brasil e do mundo, agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, decidiu suspender provisoriamente as ações iniciadas para a criação de 4 novos tribunais regionais federais no país. Suspensão vale até que o plenário do Supremo decida sobre o caso. Os parlamentares ainda poderão entrar com recurso para que o plenário do Supremo suspenda a liminar. O colegiado só volta a se reunir em agosto. No mês passado, o Congresso promulgou emenda constitucional que cria tribunais federais nos estados de Minas Gerais, Amazonas, Paraná e Bahia. Atualmente, o país tem 5 tribunais regionais federais, que representam a segunda instância da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal aprovou no fim de junho anteprojeto que regulamenta como será a estrutura dos novos tribunais. E agora o tema será debatido novamente no Congresso. Barbosa concedeu o pedido feito pela Associação Nacional dos Procuradores Federais por diversas vezes. Ele já havia se manifestado contra a criação dos tribunais. Joaquim Barbosa defendeu a melhorar, assim, a estrutura existente e disse ainda que a discussão sobre a criação de tribunais deveria passar pelo Congresso Nacional de Justiça. E o deputado Cândido Vacareza, do PT, o presidente do grupo de trabalho formado na Câmara para propor a reforma política, afirmou que as propostas que forem aprovadas pelo colegiado não vão valer para as eleições do ano que vem. Segundo ele, a reforma política só será aplicada na eleição de 2018. O que nós aprovarmos aqui vai valer para 2016 e 2018. Algumas questões, inclusive, podemos experimentar em 2016, vermos se pode ser ampliado ou modificado para 2018. E após Vacareza anunciar que as sugestões formuladas pelo grupo de trabalho deverão ter validade apenas em 2018, o deputado Sandro Alex, do PPS, se queixou da eventual demora para implantar a reforma política. E na estreia do trabalho de reformulação do sistema político e eleitoral, o coordenador do grupo anunciou o aumento do número de integrantes do colegiado. Em vez de 14 parlamentares indicados inicialmente, o comitê vai contar com 16 deputados. A mudança, segundo Cândido Vacareza, ocorreu por ordem do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Em ofício enviado ao presidente do colegiado, Alves determinou que fossem incorporados no grupo os deputados Luísa Erundina, do PSB, que representará a bancada feminina da Casa, e o deputado Alfredo Sirques, do PV. Os dois já participaram da primeira reunião e apresentaram as concepções sobre a reforma política aos colegas do Legislativo. O petista Cândido Vacareza foi oficializado como coordenador do grupo de trabalho, que terá 90 dias para elaborar o projeto que pode mexer nas campanhas, na maneira de votar, na forma de representação e na atuação política dos eleitos dentro do Congresso. E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o projeto de resolução que torna aberto o voto na eleição para a mesa diretora e para a presidência das comissões da Casa. O texto estabelece o voto secreto obrigatório apenas nos casos previstos na Constituição, exemplo das votações para a cassação de mandato e para análise de vetos presidenciais. A proposta vai ser analisada pela Comissão Especial, que discute regimento interno do Senado, e pela mesa diretora. A Comissão de Constituição, Justiça do Senado aprovou uma PEC que torna todos os votos do Congresso Nacional abertos, incluindo os que tratam de cassação de mandato e
indicação de autoridades e membros dos tribunais superiores. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de um novo Código de Processo Civil, com um artigo que prevê a vinculação de juízes a decisões de instâncias e tribunais superiores. Para o relator da proposta, o deputado Paulo Teixeira, do PT, o texto deve ser votado diretamente no plenário da Câmara na segunda quinzena do mês de agosto. Depois, ainda vai passar pelo Senado. A presidente Dilma Rousseff disse que o governo deve ter humildade para reconhecer que a luta por mais direitos, como as manifestações populares que se alastraram pelo país em junho, honra nosso país. Ela falou sobre os 5 pactos propostos como resposta aos protestos durante a reunião do Congresso de Desenvolvimento Econômico e Social. Dilma disse que o governo não pode ficar indiferente aos protestos. A grande questão, colocada pelas ruas, de acordo com ela, é por mais direitos sociais, valores éticos e maior representatividade. Dilma detalhou os 5 pactos: saúde, educação, reforma política, responsabilidade fiscal e mobilidade urbana. Ela disse que tornar a política mais transparente é uma das respostas mais evidentes que o governo pode dar à população neste momento. É meu dever, como governante deste país que tem o mérito de ser um grande país democrático, traduzir essas demandas e a energia dos manifestantes em ações práticas de governo. Os manifestantes, segundo a presidente, não pediram explicitamente por um plebiscito, mas o governo soube interpretar o que as vozes das ruas disseram. E a respeito de educação, Dilma voltou a defender o uso dos royalties e do Fundo Social do Petróleo para a educação. Ela falou sobre a proposta em tramitação no Congresso Nacional de destinar 10% do produto interno bruto para a educação. E aí é preciso de recursos. Não ter populismo fiscal é dizer sim, 10% do PIB para a educação, mas vem da onde? Vem dos recursos, dos royalties e do Fundo Social. Uma política italiana que pediu à primeira-ministra negra da Itália fosse estuprada recebeu uma pena de 13 meses de prisão em regime aberto e foi proibida de ocupar cargos públicos por 3 anos. Um tribunal de Pádua condenou Dolores Valandro, uma vereadora do partido Liga Norte, por instigar a violência sexual por razões raciais. Cecília Kyenge, a ministra que vemos aí, foi nascida na República Democrática do Congo e que possui cidadania italiana. Ela tornou-se alvo de acusações racistas desde a nomeação dela como a primeira-ministra negra da Itália no mês de abril. O líder da oposição, o russo Alexei Navalny, foi condenado hoje a 5 anos de prisão por roubo, uma pena inesperadamente dura que os partidários dele disseram comprovar que o presidente Vladimir Putin é um ditador que governa pela repressão. Navalny, um ativista anticorrupção que emergiu como líder da oposição nos maiores protestos contra Putin desde que o presidente assumiu o poder em 2000, tocou a mão da esposa dele, Yulia, antes de ser levado algemado pelos guardas. Os manifestantes gritavam vergonha e desgraça do lado de fora do tribunal, em Kirov, a cerca de 900 quilômetros a nordeste de Moscou. Alguns partidários de Navalny choraram e outros ativistas da oposição não esconderam a raiva e a indignação. O Ministério Público pediu ao tribunal uma condenação de 6 anos para Navalny, sob a acusação de organizar um esquema para roubar pelo menos $494.400 de uma empresa madeireira local, quando ele estava aconselhando o governador da região de Kirov em 2009. Um drone da Força Aérea Americana que está sendo testado caiu ao decolar perto de um trecho remoto da rodovia Florida Panhandle. A Força Aérea afirmou que a rodovia foi fechada por causa de possíveis incêndios a partir do acidente. De acordo com a ficha técnica da Força Aérea, o QF-4 é testado na vizinha base aérea de Tyndall e no Novo México. O avião é uma aeronave modificada pela F-4
Penton, que tem sido usado desde os anos de 1950. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a sua esposa Michelle parabenizaram o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela pelos 95 anos e pediram às pessoas de todas as partes honrar o líder nesse dia que é celebrado hoje, utilizando o legado como inspiração. Obama confessou que a família ainda se encontra comovida pela recente visita que realizaram à cela, onde Mandela esteve preso na ilha de Robben, e ressaltou que o ex-presidente sul-africano sempre será exemplo de fortaleza e inspiração pelo valor moral, bondade e humildade. Além disso, Obama pediu que a vida do líder sul-africano e seu firme compromisso com a igualdade, a reconciliação e a dignidade humana continuem sendo um farol para cada geração futura na busca de um mundo mais justo e próspero. O aniversário do antigo estadista é celebrado desta forma desde que a ONU declarou a data como Dia Internacional de Nelson Mandela em 2009. A Fundação Mandela e o governo da África do Sul esperam que esta edição seja a maior de todas, já que coincide com a delicada situação do ex-presidente internado em um hospital de Pretória desde o último dia 8 de junho, por causa de uma recaída de uma infecção pulmonar. No entanto, as autoridades sul-africanas e a família de Madiba ressaltaram que o Dia Internacional de Mandela deve ser celebrado com entusiasmo, já que o ex-presidente segue com vida e não com tristeza por causa da doença dele. E no próximo bloco, no Rio de Janeiro, bando parte para a depredação próximo à casa de Sérgio Cabral, no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, em um grupo que atacou agências bancárias, colocou fogo em lixeiras e destruiu lojas e bancas de jornais.